Página 11, nós temos algumas figuras de linguagem com nome estranho, já que a gente está estudando a figura de linguagem dentro da hermenêutica, né, da interpretação da Bíblia. Sinédoque, metonímia, prosopopeia, ironia e hipérbole. O que é isso? Não é? Eu vou explicar aqui para vocês, vai estar gravado, aí está explicando o que é, está dando um exemplo, mas como você não trabalha com isso e não vive preocupado com isso, você vai esquecer totalmente se você não ficar relembrando. Quando você usa uma palavra pequena para dar um exemplo de algo muito grande, é chamado de sinédoque, porque é tomar a parte pelo todo, ou pegar uma palavra grande para explicar algo pequeno, ou tomar o todo pela parte. Às vezes é o plural pelo singular, é o gênero pela espécie, ou vice-versa. Ela trata mais de ideias do que de conceito. E aí, quando a gente usa exemplo de Gênesis 6,12, quando diz Gênesis 6,12, toda a carne se corrompeu. Quando diz toda a carne se corrompeu, está usando a palavra carne para se referir ao homem, que é o motivo pelo qual Deus mandou o dilúvio, foi a corrupção do povo. Mas usou só uma palavrinha para representar o povo todo. Oi, no singular. Toda a carne se corrompeu, quer dizer, a humanidade representada pela palavra carne trouxe muita maldade no mundo. Então isso é uma sinédoque. Às vezes usa assim, vós não tem me agradado, ó casa de Israel. Ouvi minha palavra, ó casa de Israel. Israel é uma pessoa que era antigamente chamada de Jacó. A palavra casa de Israel está sendo usada de forma metafórica e Israel está sendo usado de forma sinedóquia, ou o sinédoque, ele está sendo aplicado na palavra Israel, Israel representando o povo todo. Da mesma forma, quando você está dizendo assim, no púlpito, pedindo para os irmãos ficarem em pé, aí dizem assim, a igreja fica em pé. Quando diz a igreja fica em pé, eu estou usando uma palavra para representar o povo todo que está sentado, pedindo para todos ficarem em pé. Então, uma palavra substituindo o todo. Mas às vezes a gente diz assim, olha, graças a Deus todo mundo veio, mas todo mundo é muita gente. É ou não é? Não foi todo mundo lá, mas todo mundo são quantos? 12 alunos? Então todo mundo representa o número 12. Então é uma palavra, às vezes usada de uma forma muito genérica e abrangente, representando um grupo pequeno. É outro exemplo também, quando a gente fala do sinédoque. E aí a gente vai agora para outra, o exemplo 3, que é a metonímia, que é o emprego de um nome por outro no qual está relacionado. É empregar a causa pelo efeito, o sinal pelo símbolo, a realidade que indica o símbolo. Aí tem Lucas 16, 29, João 13, verso 7, 1 João 1, 7, 1 Coríntios 10, 21 e Hebreus 13 e o verso 4. Já que a gente tem lido João, vamos para João? João 13, verso 8. Aí se esse não servir com clareza, a gente vai para o 1 de João 13 e o verso 8. Nunca me lavarás os pés, disse Pedro. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Usou a expressão te lavar, mas não que Jesus queria dar um banho físico nele. Então o te lavar aí foi usado nessa linguagem metonímica. Você precisa ser lavado, mas num sentido espiritual. Então a palavra lavar é metonímia. Quando a gente faz a leitura, a gente entende especificamente que vai lavar os pés. Fisicamente, literalmente. Não é literal, é figurado. E que figura de linguagem tem aqui? A metonímia. Então, parece que Jesus está indo lavar ele, parece, e está.
está indo lavar os pés, aí ele recusa. Quando ele recusa, Jesus usa uma figura de linguagem. E qual é a figura de linguagem que ele usa? A metonímia. Ele vai dizer: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então Jesus já está agora espiritualizando a conversa, trazendo uma figura de linguagem para explicar uma verdade espiritual. Só tem parte com Jesus quem ele lava. Olha que mensagem tremenda tem aí. Quem é lavado, diga amém. Amém. Glória a Deus. Já foi o suficiente para a gente ver outros textos, não é? Vamos ver esse de Lucas 9, 16, 9. É figura de linguagem. Não é melhor a de 1 João 1,7. Essa daqui vai ser complicada para explicar a parábola toda. Então a gente vai sair de 16,9 para ir para 1 de João 1,7. Lá perto de Apocalipse. Fica melhor. Quanto mais simples a explicação, melhor para vocês entenderem. 1 de João, quando diz primeira, quer dizer o quê? A epístola, não é? 1 de João 1, verso 7. Quando a gente olha a palavra luz, que aqui tem essa luz, é literal. Se eu pego no sentido literal aqui, não faz muito sentido o que Jesus está dizendo, então é figurado. Olha mesmo, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando diz andar na luz, significa que é para andar com a luz acesa ou a luz apagada? Não é literal, porque se faltar energia, a gente vai ter que andar sem luz. Não é sentido literal aqui, é o sentido figurado. E o que é o sentido figurado da luz? Porque ele vai fazer um paralelismo com o versículo 6. Pode ser que seja no sentido de esclarecimento e pode não ser. Eu só vou poder entender o significado de luz aqui se eu ler o contexto. E olha o que diz o verso 6: se dissermos que não temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ainda não consegui entender o que é, então eu volto para o versículo 5. O que é que o versículo 5 diz? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então estar na luz é estar em Deus, porque Deus é luz. Quando diz Deus é luz, isso aqui é uma símile ou isso aqui é uma metáfora? Sim. Oi? Metáfora. Por que não é símile? Porque não usou a palavra semelhante. A metáfora afirma que é por causa de uma comparação. Colocou a palavra trevas em oposição a Deus. Quem está ligado a Deus, em comunhão com Deus, anda na luz. E essa luz, em João, ele vai estar dizendo quem é essa luz e o que é andar na luz. Aí vai envolver aqui andar na verdade, vai envolver aqui não querer andar no pecado. Andar na luz é uma expressão complexa na teologia de João. E olha o que ele vai dizer no verso 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O que é andar na luz aqui? Andar em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Andar na luz, essa palavra andar na luz, ela está dentro de metonímia, e metonímia é usar uma palavra em relação ao outro para representar algo figurado. Isso aqui que tem que ficar muito claro. Aí depois que eu explico é que eu dou oportunidade para falar. E porque está gravando, se não for uma coisa importante, não fale para sua voz horrível não aparecer aqui. Estou brincando, pode falar. Não é? É porque assim, eu achei muito parecido com o paralelismo sintético, né? Esse primeiro. Sim. Aí o paralelismo sintético pode ir antes do... Porque aqui é antes do início da palavra, parábola. Sim. Numa metáfora, está dizendo. Na
Da metáfora. Então, assim, o paralelismo, ele pode ter o de sinônimo, o de contrário e o de sintético numa mesma passagem. Mas aqui a minha dúvida é porque, para mim, veio como se fosse o primeiro versículo, né? No início. Sim, pode ser também. Não é obrigado a seguir uma sequência. Às vezes o paralelismo sintético ele está no início e depois vai trabalhando e explicando o que está no início. Foi uma pergunta sensacional que esse menino, uma palma para ele, uma palma. Não, ensaiado. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. É uma palma que o menino merece. Inclusive, nem todo mundo percebe. Mas uma das coisas mais importantes do livro de Gênesis é perceber isso aí que você disse. No livro de Gênesis tem lá, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não tem isso? Isso já é a síntese. Aí agora vem a explicação de como ele criou. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e o quarto dia. Mas porque não observam o versículo 1 de forma sintética, acha que existe uma criação no verso 1 e outra criação no verso 2. E coloca um intervalo entre um e outro e coloca ali um vácuo, um caos, e ali naquele caos, olha a viagem, coloca a queda de Satanás e a morte do dinossauro. E olha outra viagem mais ainda, entre o versículo 1 e o versículo 2, Juliana fechou o vídeo para não ouvir essas besteiras, não é? No versículo 1 e no versículo 2 tem anos e milhões de anos de diferença. Deus começou a criar dinossauros em uma terra caótica, e aí disseram que um meteoro destruiu, olha a viagem, um meteoro destruiu os dinossauros, mas não foi, aleluia, oh glória, não foi o meteoro, foi Satanás, que foi destruído lá do céu, entrou em choque com a camada de ozônio, atravessou a atmosfera, e aí trouxe essa destruição dos dinossauros. Já ouvi gente pregando assim, tem gente que crê assim até hoje. Eu me empolguei aqui para ficar um negócio mais emocionante. Sentiu aí alguma coisa, irmão? Não? Eu falei de sinédoque, falei de metonímia, e agora deixa eu falar a respeito de prosopopeia. Isso aqui é fantástico. Prosopopeia. Não, esse é o nome original que se dá às figuras de linguagem. Inclusive, quando a gente vai estudar a literatura da língua portuguesa, a gramática, tem essas figuras de linguagem também. É por isso que eu sei. Pois é, mas tem. Não é, mas tem, não tem? Sua filha vai estudar isso e vai perguntar, maninha, os nomes, o significado está tudinho aqui. Hipérbole também. Vamos ver prosopopeia, ironia e hipérbole para a gente encerrar essa parte aqui. É figura de linguagem. Prosopopeia, o número 4 aí, é o mesmo que o número 12 o número 18 da nossa tabela. Prosopopeia é personificação das coisas. Por exemplo, quando diz o céu proclama as obras de Deus, é algo inanimado, que não tem boca, que acaba falando na forma do discurso do texto. É algo que não tem ouvido e ouve. Como Isaías diz que os montes bateram palmas. Quer dizer, monte não tem mão, mas usou uma linguagem animada para um ser inanimado, um ser que não é vivo. Então, toda vez que se usa, como eu disse, Isaías 55:12, que os montes e os outeiros batem palma aqui, não é? A gente vai perceber que existe uma linguagem figurada, dando personificação. Olha, o produto da oliveira minta. O que significa o produto da oliveira mentir? O que significa a oliveira mentir? Eu não sei, mas já escutei uma pregação que o cara dizia. Dizia o quê? O produto da oliveira que os pastores, os líderes, né, que estivessem pregando, proclamando a palavra, que estivessem de acordo contra aquilo que Deus queria, eu ia desamparar a pessoa. Quer dizer, usou
uma linguagem figurada própria, dando um sentido que o autor não estava dando ao texto. Isso aí que ele está dizendo trouxe uma alegoria a um texto, que já é um texto alegórico, que já é difícil de entender. Aí, como é difícil de entender, dá um sentido próprio e particular ao texto, para poder as pessoas entenderem uma mensagem coerente para aquele momento, mas tirado do texto errado. Isso é muito comum. É muito comum. É igual tudo que envolve carneiro, boi, você transformar em oferta e cobrar o dízimo do povo. Entende o que eu estou dizendo? Tudo vira figura de linguagem, tudo vai virar o que a pessoa quiser manipular o texto. Isso é muito perigoso. E aí vamos ver a ironia. O que é a ironia? A ironia, todo mundo aqui usa ironia. No nosso dia a dia a gente é irônico, não é? É uma expressão do contrário do que se é. Olha, estava limpo, só Deus. Mas na verdade estava o quê? Sujo. Olha, eu fui ali numa clínica, pensa numa clínica maravilhosa, eu estou falando o quê? Ironicamente, que não era tão boa. A mesma forma, a irmã disse assim, olha, eu tenho um genro, que é uma bênção. Só a graça, é irônico. Isso é ironia. Então não preciso nem ler, porque nós já sabemos que existe ironias, 1 Reis 18, 27, e ironias Jó 12, 2, a prosopopeia tem Isaías 55, 12, Salmo 85, 10 e 11, que a gente não vai ler. Agora vamos para a hipérbole. O que é hipérbole? Exagero. Números 13, 33, Deuteronômio 1, 28, João 21, 25, Mateus 5, 29 e 30. Nós temos aí um exagero para dar ênfase. Um exagero. Isso é um hipérbole muito bom. 10.000 cairão ao teu lado, não 1.000 à tua direita, não 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando é que isso vai acontecer um dia? Nunca. 10.000 caindo ali, um aqui, só se você estiver numa guerra. E só tiver eu e outro cara. E tem que ser só um crente, porque se todo mundo ali for crente, não vai fazer sentido um negócio desse. Ou então ter estado naquele lugar quando o Ramais entrou lá em Israel, na rave, porque ali realmente 10.000 caiu do lado, 1.000 caiu do outro, para poder alguém escapar. Foi terrível, não é? Ou no templo que teve uma vez aí da Igreja Universal, que desabou o templo, morreu praticamente todo mundo. Aí o que escapou foi 10.000 caíram à tua direita, mas tu não serás atingido. E os outros não eram crentes, não? É uma viagem, né? Observe, a gente estudou aqui algumas figuras de linguagem, que ao fato de a gente trabalhar essas figuras, vai fazer muita diferença em a gente compreender. Nós temos outras figuras de linguagem, como por exemplo, a fábula, o enigma, o tipo. A figura de linguagem tipo, ela deve ter uma aula só para falar sobre a tipologia na Bíblia. Mas aí nós temos símbolos, parábolas, apóstrofe, antítese, provérbio, tem muito isso. E temos também paradoxo, personificação, zoomorfismo, antropomorfismo, antropopatismo e eufemismo. Essas linguagens aqui, só dizendo o nome, não dá para a gente saber. Mas, por exemplo, provérbio a gente sabe o que é, parábola a gente sabe o que é, símbolo a gente sabe o que é. Mas de tanto a gente não estar estudando isso, passa despercebido. Mas o estudioso das Escrituras, ele considera toda essa linguagem, considera todas as ferramentas para poder interpretar o texto corretamente. Aí você vai pregar para um povo semi-analfabeto. Aí você vai dizer assim: esse povo não sabe nem o que eu vou dizer, então não vou usar essas ferramentas não. Muito pelo contrário, você usa as ferramentas, só não precisa dar o nome delas, porque não vai interessar como você chegou àquele texto. Vai interessar qual é a verdade do texto. E é isso que a gente vai aprender homilética, passar a verdade. Mas quem não teve trabalho para preparar a mensagem, vai dar trabalho para o povo entender. Repetindo, quem não teve trabalho para preparar a mensagem, vai dar trabalho para o povo entender o que está pregando. Então eu trabalho para não dar trabalho ao ouvinte. Quem está entendendo, diga amém.
Amém. E agora, saindo dessa parte, não é? A gente vai ter um intervalo. E aí, vamos para outra parte. E daqui a pouco a gente volta para falar a respeito de homilética, não é?